Bem-vindos ao fundo da questão. Vamos descomplicar o que parece complicado, com conversas diretas, histórias curiosas e uma boa dose de bom senso. O fundo da questão, onde o dinheiro europeu deixa de ser um mistério e passa a ser uma possibilidade. Olá, Amadeu, boa tarde. É um prazer estar aqui connosco. Antes de mais, quero agradecer ter aceito o nosso convite. O Amadeu é presidente da ANESP, a Associação Nacional de Escolas Profissionais, há pouco mais de um ano, no mandato, salvo erro, de 24-27, certo? Quer apresentar-se, Amadeu? Ok, obrigado pelo convite. É um prazer estar aqui com vocês. Eu sou o Amadeu Diniz, de formação sou um professor da área das humanidades, já com uma larga experiência de quase 40 anos de profissão. Estou nesta vida das escolas profissionais desde 1996. Na altura foi um desafio que me lançaram uma entidade promotora, que era o que existia na altura, não existiam entidades proprietárias. Sim. Uma entidade promotora me desafiou para ir resolver um problema numa escola que estava com muitos problemas. Problemas de ordem organizacional, administrativa, financeira. E eu, na altura, desempenhava funções como presidente de uma escola pública, de uma EB 123, em Famalicão. Não sabia nada o que era o ensino profissional. Pronto, aceitei esse desafio e rapidamente me apaixonei por isto. Foi uma coisa, foi uma paixão mesmo. Nunca mais saí do ensino profissional. E apaixonei-me essencialmente porque vi que aquilo que as escolas faziam, as escolas profissionais faziam em relação ao que faziam as escolas onde eu estava, a escola pública, era uma coisa totalmente diferente. Era um trabalho direcionado para cada um dos alunos. Cada aluno era uma pessoa. Já na altura, não é? Já na altura. Era aquele trabalho da individualização da formação, em que nós percebíamos quais eram as dificuldades que os alunos tinham e víamos o crescimento que aqueles alunos obtinham ao fim dos 3 anos de formação. E o contributo que também me apercebi que as escolas profissionais privadas, porque na altura só havia ensino profissional privado, o contributo que era dado à nossa sociedade era um contributo muito grande. Porque nessa altura, hoje já não tanto, nessa altura iam para as escolas profissionais os alunos mais rebeldes, os alunos que estavam quase em abandono escolar e que a escola, para eles a escola dava-lhes poucas expectativas. Normalmente eram miúdos de agregados familiares socioeconómicos mais frágeis. E o que nós reparávamos é que eles... Ainda existe muito já esse menos. estigma ou Sim, não? o Acha estigma que- existe, mas a realidade é totalmente diferente. Hoje, os alunos vão para as escolas profissionais com 14, 15 anos, a generalidade dos alunos. Na altura iam com 16, 17, já num processo quase de abandono escolar, muitos deles, e o contributo que as escolas deram para a redução do abandono escolar, para a conclusão da escolaridade obrigatória e para a capacitação destes miúdos é extraordinário. Isto ainda hoje se verifica. Os miúdos saem das escolas com umas competências a nível dos Para cursos estudar e para trabalhar. para estudar certo? e para trabalhar. E é isso que as escolas se distinguem neste universo, nesta coisa da educação, que tanto se discute. A educação está sempre a ser discutida, às vezes por casos menores, e não olhamos para os casos maiores. O que é que nós como cidadãos, como sociedade, como país, podemos fazer de melhor para alimentarmos esta chama que é o país que queremos todos melhor e as pessoas a viverem melhor. Mas eu não quero falar de mim, não é? Quero falar da associação. E o que é a associação? Fala-nos um bocadinho da ANESP, não é? Associação A Nacional das Escolas A Anespo Profissionais. é outra paixão que eu tenho. Porque eu quando eu tive uma vida, a minha vida pessoal foi sempre muito ligada ao associativismo. Por onde passei, andei sempre metido em alguma organização associativa. Comecei pelos escuteiros, ainda em pequenito, depois fui para a universidade e estive na associação Na Associação de académica, Estudantes. estive na Comissão da Queima das Fitas, fui fundador de uma associação cultural, desportiva, recreativa da minha terra, que ainda hoje existe, já com quase 40 anos, e tive funções de atleta e depois mais tarde de dirigente.
E quando fui para as escolas profissionais, passado 2 anos, dei por mim já como vice-presidente da associação, isto em Uhum. 98. Uhum. E nunca mais abandonei a associação. Aquilo parece quase uma monarquia, não é? Mas não é. Aquilo é uma associação que tem perto de 200 associados, Muito representa dinâmica. muito dinâmica, com muita atividade, que procura chegar a todas as escolas. E falamos de escolas que representamos, escolas de todo o país do país, da área do continente e também das ilhas. São cerca de 200 escolas, cada uma delas com problemas diferentes, porque Já até agora, escolas privadas, certo? todas privadas, e cada uma delas com problemas diferentes, até pela sua localização geográfica. Nós temos escolas que estão localizadas em territórios de baixa densidade. Temos escolas, por exemplo, eu conheço as escolas quase todas. Vou visitá-las, procuramos organizar eventos nas escolas, no sentido de ajudarmos a alavancar os projetos educativos que são projetos de excelência, são coisas extraordinárias. E eu dou-lhe um exemplo de uma escola que estive lá aqui há 1 ano ou 2, que é a Escola Profissional do Olbito, em Sim, pleno conheço. Alentejo, em pleno Alentejo. E é um território imenso a nível de área, um território com muito pouca, com uma baixa densidade populacional muito Uhum. grande, Uhum. mas aquela escola é um motor, é um motor social, cultural Económico. daquele económico. É a segunda entidade mais empregadora do concelho. Uhum. E, o primeiro é a Câmara Primeiro será a Câmara Municipal Municipal, e a não é? seguir é a escola profissional, que chama miúdos para lá, que consegue dar alguma vida social àquela localidade e que torna aquele povo mais alegre, mais vivo, com muitas iniciativas. Por isso, os projetos das escolas são projetos muito ligados às realidades onde estão inseridos. É isso que os também diferencia de outros projetos e estão muito relacionados com a atividade económica e social de cada uma das regiões. Por isso, o ano passado surgiu-me o desafio de me candidatar a presidente da associação. Nunca esteve nos meus horizontes. Eu sentia-me tão bem como vice-presidente. Só substituía ao presidente quando era necessário No que é que se foi e meter, não é? o último presidente era uma pessoa muito dinâmica, sempre ativa. Ele não delegava nada, ele queria era fazer tudo. Por isso, a vida de um vice-presidente era uma vida saudável, Tranquila, não é? muito tranquila. Hoje sinto-me na pele de presidente, foi um desafio que me lançaram na altura e não estou arrependido. Não estou porque estou a fazer aquilo que gosto, não é? É dar os meus contributos dentro daquilo que eu sei, ajudar as outras escolas e pôr o meu conhecimento Ao serviço da causa ao pública, serviço né? da Apesar de causa ser pública. privada, Mas falamos de uma mas causa falamos pública, não é? de serviço público, de educação. É o que Exatamente. nós fazemos. Daí também o ensino profissional ser financiado através de fundos europeus, quer através do FSE, quer através, por exemplo, dos centros tecnológicos, através do PRR. Portanto, quando falamos de ensino privado, falamos de ensino privado, mas que está, no fundo, a complementar a rede pública, não é? Exatamente, ou seja, o ensino profissional em Portugal nasce em 89. Na altura não existia nada. O ensino secundário tinha que ser igual para todos, o que era um disparate. Era o único país da Europa, provavelmente, que só tinha uma via, que era a via Certo. do prosseguimento de estudos. Isso, claro, refletia-se, porque muitos jovens não queriam essa via, queriam outras vias, queriam um ensino mais técnico, um ensino mais prático, um Uhum. ensino mais Uhum. ligado para a tecnologia, para a inovação, e isso não existia, não é? Existia muito a escolarização do ensino. E quando surgiu o ensino profissional, a forma que o Estado, na altura, encontrou para financiar e não sobrecarregar o orçamento de Estado foi ir ao Fundo Social Europeu. Uhum. Nós tínhamos, Portugal estava há 3 E há anos quanto na União tempo foi isso? Europeia, isso foi em 89, Pronto, e continua. manteve-se. E manteve-se Mas até hoje. isto nunca deveria ter-se mantido até hoje, porque nós estamos a falar de escolaridade obrigatória.
de São 12º ano. necessidades permanentes do Estado, é isso? Isso que são necessidades permanentes do Estado, da sociedade, e o serviço que estamos a prestar é um serviço Público. público de educação e formação. Isto devia ser exclusivamente financiado pelo Orçamento de Estado. Depois o Estado pode ir buscar o dinheiro onde achar que tem que ir para se autofinanciar, e temos modelos cá em Portugal que isso já acontece, através do IFP. É verdade, sim. Agora, isto não pode estar sempre na órbita do Fundo Social Europeu, até pelos constrangimentos que traz ao modelo de financiamento. Ou desafios. São desafios permanentes. As escolas Exatamente. vivem permanentemente no fio da A navalha. complexidade de estar nos fundos Complexidade. europeus é muito brutal, não é? grande. É brutal. É brutal. Agora, os fundos europeus, na minha perspectiva, devem continuar a existir e fazem parte e fazem muita falta ao desenvolvimento do país, mas devem ser fundos estruturais, ou seja, alavancar a nossa economia, alavancar as nossas necessidades, mas dotando, por exemplo, as escolas, dotando-as de bons equipamentos, e aí temos um bom exemplo recente, que é o PRR, Uhum. em que as escolas puderam candidatar-se à construção, à edificação de centros tecnológicos especializados, que veio trazer muita tecnologia para as escolas e dotar as escolas de muitas competências a nível tecnológico, que vai permitir alavancar ainda mais a oferta formativa que tem. E eu acho que os fundos devem ser pensados nessa perspectiva e não... Fundo como uma alavanca para determinados projetos e não propriamente para financiar algo que já está algo que consolidado já está na consolidado. política Claro. pública. Eu tenho demonstrado isso ao nosso governo, já em várias reuniões que tivemos. A Associação tem demonstrado esse desidrato e explicar que isso, o ideal era acontecer o que acontece em Lisboa e Val do Tejo e no Algarve, que Sim, sim, sim. já não vão aos fundos comunitários e Exatamente. são financiados pelo Orçamento de Estado. Uhum. E no resto do país devia ser assim. Isso iria trazer uma maior sustentabilidade, um maior equilíbrio até no funcionamento. E menos perdas para o E Estado, menos não é? perdas Menos para o perdas, Estado. até E por menos conta de perdas, correções sem financeiras dúvida. que por vezes acontecem, pela burocracia, pelas regras hipercomplexas dos fundos europeus e que levam, no fundo, a determinadas perdas para as escolas profissionais e também para o Estado. Claro, porque depois os fundos comunitários têm regras impostas por Bruxelas, mas que depois são ainda suplementadas. Aqui em Portugal, quando se faz as regulamentações, ainda vamos mais longe nas Falamos penalizações, na regulamentação não é? específica Nas do regulamentações Estado-membro, não é? específicas. O Estado-membro, às vezes, ainda acrescenta penalizações e depois há uma desconfiança. Somos um país de gente desconfiada. Tudo desconfia de todos. Toda a gente acha, como é fundo comunitário, que as pessoas vão se aproveitar daqueles fundos para proveito próprio. Isso não acontece. Até porque o controle, neste momento, ao contrário do que se possa pensar, o controle nos fundos comunitários é bastante exigente, não é? É mais exigente hoje que era num passado Sem recente. dúvida, sem dúvida. Eh, E existem sempre- várias camadas de controle, não é? Várias Nacional, camadas. supranacional. Sempre que se pede um pedido de reembolso de despesa, há um controlo por uma amostragem muito robusta, muito forte. Depois há as verificações no local. Exatamente. Ou seja, há toda uma panóplia de procedimentos que... Já há controles, depois há auditorias, depois Auditorias. há auditorias às auditorias, Exatamente. por várias instâncias nacionais e europeias e, portanto, de facto, o controle nos fundos europeus é muito forte e também as regras, efetivamente, de regulamentação específica, são muito profundas e Pois, são super eu acho complexas. que isto era muito mais simples. Se fosse pensado, era muito mais simples. Eu acho que um problema que o nosso país tem é que os governos não pensam muitas vezes sobre as questões. E os governos, quando tomam as decisões, apoiam-se muitas vezes já nos técnicos que por lá andam há muitos anos e as propostas que surgem provavelmente nos gabinetes da decisão são as propostas que os técnicos já têm em prática há algumas décadas ou alguns anos e não se melhoram as coisas. Nós damos muitos contributos de melhoria. Estamos sempre a tentar dar contributos de melhoria, mas a máquina do Estado é terrível. É Ora terrível. bem, tem aqui o mote, temos aqui um podcast recheado de massa crítica e acho que é o mote para a nossa primeira questão. No fundo já falou um bocadinho disto, mas passa muito pela visão estratégica, ou seja, qual é a visão estratégica e que papel devem ter os fundos europeus, com especial para o Fundo Social Europeu mais, né? Já que estamos no Portugal 2030, para desempenhar essa transformação na educação e na formação do ensino profissional em Portugal. Eu
referi já há bocadinho que os fundos comunitários, e o Fundo Social Europeu é um fundo comunitário, deviam ser fundos essencialmente para alavancar a economia. E a forma que eu vejo, a visão que eu tenho para a utilização dos fundos comunitários era que eles fossem transformados em fundos estruturais. Ou seja, nós sabemos, e este governo... No sentido purista do termo, não é? No Estrutural. Estrutural, no sentido purista. Porquê? Porque as escolas existem, as escolas têm os recursos humanos, os alunos estão lá, é uma necessidade do país formar e dotar os jovens com a escolaridade obrigatória, que é aquilo que nós estamos a fazer. E depois temos que ligar isto tudo com as economias locais. Repare, hoje o que acontece é que eu acho que este governo olhou para isto com olhos de ver. Quando, por exemplo, Não temos aqui uma luz ao fundo do túnel, não é, porque eu olhei para o programa de governo, deste governo atual, não o que eu antes dizia que era o mesmo, mas este programa de governo, e há ali alterações profundas no âmbito da educação. Por exemplo, em relação ao ensino profissional, há uma questão que foi lá encaixada no programa de governo, e muito, na minha perspectiva muito bem, que é toda a dimensão da rede de oferta formativa passar a ficar sob a tutela das CCDRs. E faz todo o sentido. Eu sei que há muita voz crítica a dizer que não faz sentido nenhum. Eu, na minha perspectiva, faz todo o sentido. Se nós olharmos para as CCDRs... quase descentralizando, As CCDR, é nas CCDRs que estão os fundos e onde se define os grandes investimentos, por exemplo, para a área de educação, a nível de investimentos nas escolas, a nível de novas escolas, remodelação de escolas, passa tudo pelas CCDRs. A CCDR tem muita relação com as indústrias, com as empresas, com tudo isso. Ora, como é que a educação não tem que estar ali também? Agora, tem que se criar um organismo dentro da CCDR, e eu tenho a certeza que vai ser criado, no sentido de que a oferta que cada escola vai ter esteja ligada com as necessidades reais. Repare, eu tenho um curso na minha escola, ou 2 ou 3 cursos, muito técnicos, muito ligados à indústria pesada, por exemplo, na área da metalomecânica. Em Famalicão, já agora. Em Famalicão, repare, Famalicão tem 350 empresas na área da metalomecânica. 350. É notável. Não há uma escola com cursos desta área, a não ser a minha, que tem 2 cursos, e queremos abrir o terceiro já para o próximo ano, já o temos aprovado, que é o curso de soldadura. Mas temos maquinação, temos desenho técnico, temos CNCs, e é muito difícil captar alunos para estes cursos. Muito difícil. E porquê é que é difícil? Eu se abrisse 2 cursos ou 3 na área do desporto, eu tinha filas à porta de miúdos para irem para o desporto. Mas eu acho que isso não é função da escola. Certo. Não é função da escola. O que é que esses miúdos vão fazer a seguir? Depois do 12º ano, o que é que eles vão fazer? Que emprego é que eles vão ter? Certo. Eu sei que os alunos que vão tirar a soldadura, que vão tirar o CNC, têm ligação ao tecido empresarial, não só local, ter empregos mas também nacional, de qualidade, bem remunerados, porque já tenho essa experiência, bem remunerados, muito acima da média nacional, e muito adequados às necessidades locais. Agora, quando a CCDR pegar na rede e esta oferta por escola ser articulada com a CCDR, eu acho que vai haver aqui um saldo qualitativo. Certo. E a própria CCDR, se calhar, poderá ser promotora de captação de outros fundos. Claro, que, se calhar, as escolas por si próprias não tem que haver mais fundos, claro que tem, porque um curso de soldadura não tem o mesmo custo que um curso de farmácia, um curso de animação ou de informática. É totalmente diferente. Ainda que o que o Estado dá à escola é quase igual, que é um disparate terrível. Temos falado isto com o secretário de Estado, com o seu ministro, e temos falado isto muitas vezes. O modelo de financiamento é por aluno o modelo tem que mudar. Sim. Tem que se olhar para o custo real de cada um dos cursos, tem que haver um aumento efetivo das tabelas, porque nós estamos com as tabelas. Repare, há muito tempo. Nós estamos com as tabelas de financiamento hoje, em 2025, aquelas que foram definidas em 2010. Fala das tabelas de custo unitário, portanto o financiamento através de custo unitário. Ou seja, o que o Estado paga por cada turma é aquilo que pagava em 2010. Sim. Ora, de 2010 até 2025, estamos a falar de 30%
de inflação. Sim. Só a inflação acumulada. Mas os custos de energia Claro, dispararam. disparou Tudo, não é? tudo. Ou Disparou seja, tudo. e o custo da mão de obra disparou. Nós não conseguimos acompanhar, é outro problema que temos, a atualização salarial dos nossos colaboradores, que são excelentes, mal pagos. Mal pagos porque a escola não consegue. Como é que a escola consegue Certo, atualizar certo. vencimentos se o orçamento é de 2010? Isto era o mesmo. Olha, era um bom desafio para o governo. Eu hoje vou provocar um bocado o governo, a ver se ele depois não soube. Não sei se eles nos estão a ouvir, Mas mas se tiverem. vão ouvir. Eles ouvem tudo. Repare, o desafio que o governo deveria fazer era, quando nós reivindicamos a atualização de tabelas, era eles fazerem o exercício, pegarem no orçamento que tinham em 2010, e aplicarem no ano em que estamos. A ver o que é que eles faziam. Que milagre Ora é que bem. eles faziam. Só se viesse aqui a Santa Isabel fazer o milagre do aparecimento do avental cheio de rosas, não é? E nós era cheio de euros, não é? Abria-se o avental e caíam os euros para nós suportarmos as Ora despesas. bem, eu não respondendo, mas pegando na provocação, avançava aqui para a segunda pergunta, que eu acho que está totalmente relacionada, e era um bocadinho, na sua opinião, então, o que é que falta fazer para que os fundos deixem de ser meramente compensatórios e passem a ser verdadeiros motores de modernização e alinhamento com o mercado de trabalho? Ou seja, e se calhar olhando um bocadinho àquilo que foi a evolução também do ensino profissional. Claro, olha, o ensino profissional nasceu e permaneceu, hoje, nos dias de hoje, na relação intrínseca com as empresas, com o tecido socioeconómico. Foi sempre, esta relação eu acho que foi o grande segredo de Nunca sucesso. foi tão forte como é hoje, certo? Mas foi sempre as ofertas formativas foram sempre alavancadas, até porque estes cursos tiveram sempre formação em contexto de trabalho, tiveram as provas de aptidão Sim, sim, profissional, e sim. tudo isto foi sempre desenvolvido em parcerias. Claro, umas escolas com mais profundidade, com mais capacidade que outras, mas depois as boas práticas também nós procuramos difundi-las, levá-las aos outros, para que elas também entrem no cotidiano de cada uma das escolas. A relação empresa-escola foi sempre um fator que trouxe muito equilíbrio e muita sustentabilidade ao ensino profissional. Logicamente que não é, hoje, é importantíssima a relação também com o ensino superior. Porque nós se olharmos para estes três setores, escola, Uhum. do ensino secundário, que é o que nós somos como escola profissional, claro. as empresas e as universidades, o que é que nós temos? Temos a grande massa crítica e científica nas universidades. A tecnologia está nas empresas. Uhum. E a escola o que é que tem? Tem muito conhecimento. E o que nós temos que fazer é jogar com estes três vetores e associá-los. Eu, por exemplo, na minha escola, um investimento de maior robustez, eu ouço sempre estes parceiros, as universidades e as empresas. Então é quase está a defender quase como o ensino profissional fosse o alfa e o ômega e que fizesse o balanceamento entre, digamos assim, a universidade e as empresas. O ensino profissional seria por privilégio, digamos assim, a entidade que está no meio. Você vai ter que me repetir a pergunta, porque este telefone deu-me para aqui um problema. Eu não ouvi nada do que estou a tentar pôr isto Eu em acho que este silêncio. podcast está a ser super interessante para quem nos está a ouvir. Ora, diga-me lá. Com especial, não só o governo, mas todas as pessoas que eventualmente nos estão a ouvir. Estava a dizer que, no fundo, o que está a dizer é que o ensino profissional acaba por ter um papel importante, um vetor que une o lado empresarial, mais até do que o ensino tradicional, passo a expressão, entre as empresas e o ensino superior. Ou seja, no fundo, o ensino profissional está no meio. No fundo é o que está a dizer, não é? Ou seja, nós temos aqui meios e estamos no centro para que haja essa ligação entre empresas, ensino secundário e ensino superior. É lógico. Mas eu acho que isso só não vê quem não quer, não é? Já existe uma grande fatia de alunos do ensino profissional Que vão para o ensino superior com e não acesso ao vão ensino mais. superior, E certo? não vão mais porque o Estado trata mal os alunos do ensino profissional. Eu, quando falo do ensino profissional, estou a falar de 40% dos jovens que neste momento estão
na escolaridade, 40% 40%. de jovens que neste momento estão em escolaridade obrigatória de nível secundário, nas escolas profissionais, nas escolas do particular e cooperativo, nas escolas do Estado, nas Escolas públicas, agrícolas. 40%, e nas agrícolas, 40% destes jovens estão no ensino profissional. E o acesso que é dado a estes jovens para prosseguir estudos, ele efetivamente existe, mas não é nas mesmas condições que os outros 60%. Porquê é que não é nas mesmas condições? Porque quando um jovem tem um currículo que é definido pelo Estado, pelo governo, e é esse o currículo que ele vai usufruir ao longo desses 3 anos. E depois, quando chega ao final do 12º ano, e para ir para o prosseguimento de estudos, fazer o prosseguimento de estudos, fazer os exames pela via normal, que é a via que deve ser, porque a via normal deve ser igual para todos. Defende uma igualdade entre Agora, as duas repare, vias, é isso? quando eles De têm, por acesso. exemplo, olha, eu vou um bocadinho atrás, por exemplo, esta faculdade onde nós estamos a gravar, o curso de medicina exige matemática A. Certo. Mas vamos a outras faculdades do país, o curso de medicina exige matemática B. Ou seja, um aluno que tenha matemática B, que à partida, se ele fez a matemática A no currículo, mas fez o exame na matemática B, à partida ele vai ter perspectivas de melhores resultados no exame e vai ter um acesso mais facilitado até em relação àqueles que fizeram a matemática A. Ok. Isto na teoria, não é? Mas o que estão a dizer aos nossos jovens que estão no ensino profissional, que querem ir para um curso de medicina, por exemplo, é que têm que fazer a matemática A ou B quando eles não tiveram essa matemática no currículo deles. Ou seja, o acesso uma não está, condicionante. não é uma condicionante muito grande. A única a disciplina no secundário que é exatamente igual é a disciplina de português. As outras disciplinas são todas diferentes. O programa é diferente, o currículo é diferente. Então, como é que se vai Ou exigir? seja, a condicionante é mais de facto do que propriamente, ou seja, existe o Ou seja, acesso, não imaginam, Mas ninguém depois, imagina o esforço que estes miúdos fazem quando querem ir pela via normal, que eu acho que é a via que todos temos de ter acesso. certo, A via normal, o esforço que eles têm que fazer para estar no plano de igualdade para estar efetivo, no não é? plano de igualdade, de equidade, não é de igualdade, aqui é uma questão de equidade. equidade. É equidade. Eles têm que ter as mesmas oportunidades que os outros. E quando as tiverem, mas isto também vai se resolver. Porque se nós caminharmos e os alunos, o ensino profissional passar para 50%, porque é para aí que temos que ir. Ou Sim. então vamos continuar na cauda dos países desenvolvidos da Europa, da União Europeia, porque você vai aos países mais desenvolvidos da Europa e 70% Sim, dos alunos sim. estão neste. Sim, Vai é à verdade. Suíça, que nem está na União Europeia, estão 80% no ensino secundário, no ensino profissional. Ainda temos, ou seja, ainda há um Mas caminho grande para fazer, não é? Apesar de todos uma os progressos que Suíça, uma fizemos. Alemanha, uma Dinamarca, são países, E por à nossa beira, isso muito faz sentido- são subdesenvolvidos, não é? Por isso que eles têm esses alunos Sim, todos. sim. Pá, são países. O que faz sentido, naturalmente, os fundos europeus continuarem então a financiar, ou os fundos nacionais continuarem a financiar o ensino profissional, porque de facto caminhamos muito, porque indubitavelmente a realidade hoje não era o que era, por exemplo, há 15 anos atrás, mas no fundo ainda estamos muito atrás dos índices europeus, é isso? Mas voltando à sua. Sim, mas voltando um bocadinho à questão da relação com a empresa. Hoje com muita frequência, em muitas escolas, uma parte do currículo é dado nas empresas. Certo? É dado em Informação parceria. em contexto de trabalho. Não só informação em contexto de trabalho. Muitas das UFCDs, que agora se vão chamar o CES Certo, no certo, futuro, certo. muitas dessas UFCDs são dadas nas empresas, porque é onde está a tecnologia. E nós, com as parcerias que temos, com esta proximidade que há, nós conseguimos perfeitamente esta relação que é fundamental para que isto suceda. E é muito frequente, nós temos alguns alunos na escola com um professor, outros numa empresa com um engenheiro ou com um técnico dessa empresa, a darem a mesma coisa, só que com outro tipo de Certo. equipamento, outro tipo de tecnologia, outro tipo e depois isto desperta no aluno
muitas coisas, nomeadamente a relação que ele vai estabelecer depois com aquela empresa, porque as empresas também querem estes Sim, muitas miúdos. vezes ficam por exemplo, depois É, ficam é, a trabalhar na normalmente, empresa, a não é? porta de entrada para o primeiro emprego Exatamente. é esta relação que se estabelece escola-empresa. Bom, Amadeu, Mas vamos ah, lá. vou fazer esta pergunta, não é? Vamos atrever-nos a continuar nesta ótica de massa, vou-lhe chamar massa crítica. Ah, como é que avalia a governança dos fundos europeus no ensino profissional? E, portanto, falamos, obviamente, de política pública, seja ela a nível governamental ou abaixo, e temos um modelo, se temos um modelo suficientemente eficiente e transparente, ou ainda nos debatemos com, enfim, muita burocracia e má execução. Olha, o ensino profissional, dentro dos fundos comunitários, estamos a falar, por exemplo, do programa de Pessoas 2030, é provavelmente, não é provavelmente, é de certeza, o maior executor de fundos comunitários Sim, sem e dúvida. de boa Sem execução. dúvida. E Aliás, de, dando, e de dando boa execução. sequência àquilo que vinha atrás, não é? A Anespo faz parte do Conselho, como é que se chama aquele Conselho? Não é um Conselho Consultivo, do Pessoas 2030, faz parte Comitê. do Comitê de Acompanhamento. Comitê de Faz acompanhamento, parte sim. do Comitê de Acompanhamento. Eu estou lá, tenho assento nesse órgão e tenho sempre voz ativa, porque eu depois de começar a falar tenho alguma dificuldade em desligar. E eu olho, por exemplo, para o Pessoas 2030, olho para a ADC, para a Agência de Desenvolvimento e Coesão, que olham já para nós com olhos muito diferentes hoje do que olhavam num passado ainda recente. Olham com confiança para nós, com Ok, boas então houve práticas. aí um caminho também naquilo que Houve, falava da desconfiança, se calhar também sim, caminhamos noutro nós sentido. reunimos com a Secretaria de Estado, com o Sr. Ministro, e vemos que há confiança por parte dos governantes em relação ao ensino profissional. Confiança há. Agora, tem que haver outra coisa, que é justiça Ok. naquilo que nos dão para nós fazermos este tão excelente serviço de formação. Por isso, os fundos são bem executados, sem dúvida. O acompanhamento é de muita proximidade. Hoje, o acompanhamento é que as Sim, entidades nos fazem, desde o Pessoas, é de muita proximidade. Sempre que há problemas, os telefones são atendidos. Há partilha de opiniões e no sentido de se encontrarem soluções. E isto conseguimos dar um salto significativo nos últimos tempos. E esta proximidade também é importante para as escolas, porque as escolas têm que ter confiança naqueles que os tutelam, claro, não é? claro, e tem que haver sempre colaboração entre a entidade que Exatamente. financia e a entidade financiada, porque é absolutamente Claro, essencial para o bom acompanhamento do projeto, não é? E não ser apenas controlo ex claro. post, porque a verdade é que quando o projeto é acompanhado, seja através da verificação on-desk, ou seja através da verificação no local, as coisas acabam por ser completamente diferentes. E fazem-se as correções. Exatamente. Porque as correções podem-se fazer no processo, não é na análise do procedimento, Não é a não é? posteriori. Não é a A posterior. posteriori já lá está o Claro, exercício da auditoria, não é? porque nós conseguimos corrigir, às vezes, algumas inconformidades ou Sim, algumas situações que as pessoas nem estavam atentas ou que estavam à execução da forma como estavam a fazer. Isso é possível ir corrigindo no processo. Agora, se isto for feito ao longo do sim. processo, Há as uma coisas componente resolvem-se. pedagógica que é Claro, é absolutamente essencial, fundamental. não é? Ouça, nós com os alunos fazemos isso. Então, se um aluno erra, vamos reprimi-lo, vamos abandoná-lo? Não, Certo. vamos ajudá-lo a ultrapassar aquela Acha dificuldade. que isso falta por parte, por exemplo, não de distâncias nacionais, mas supranacionais? Eu acho que não, eu acho que está a haver. Sabe que as instâncias nacionais, na matéria da gestão dos fundos, têm uma. É que são elas que definem os regulamentos, não é? E Sim, uma parte deles, sim. os regulamentos é aquilo que nos vai orientar na execução. Agora, quando os regulamentos são dúbios, quando os regulamentos têm várias interpretações, é esta relação que nós temos com essas entidades que nos permite ir aferir, ir estabelecer confiança entre as partes, no sentido de levarmos tudo, porque nós queremos boa execução de fundos, boa execução de metas que definimos para a execução desses fundos e atingir os objetivos que todos queremos, que é Claro, cada vez mais alunos capacitados,
cada vez mais alunos com o 12º ano e cada vez mais as empresas satisfeitas com as competências que estes alunos levam para E a para plena o execução mercado de também trabalho. dos fundos públicos. Claro. Madeu, estamos a chegar à reta final aqui do nosso podcast de hoje. Perguntava ainda aos jovens de hoje que optam pelo ensino do ensino profissional, que conselho daria para tomarem partido, no fundo, das oportunidades que os fundos europeus também nesta área, neste setor, propiciam? Olha, estes jovens têm uma coisa, uma vantagem grande, porque os fundos comunitários estão mesmo direcionados para uma formação integral deles. E não é só os fundos que vêm para financiar a formação em sala, em oficina, em empresa. Há outros programas que as escolas recorrem. Eu dou-lhe exemplo, por exemplo, o Erasmus+, que também é um fundo comunitário. Uhum. Hoje, a generalidade, eu não digo 100%, mas muito próximo disso, das escolas, tem programas robustos de Erasmus+. São oportunidades excepcionais para estes jovens e eles aproveitam-nos porque têm experiências culturais diferentes, em países diferentes, têm experiências de formação em contexto de trabalho ou em escola, em países diferentes. E tem outra coisa, que é uma coisa que não é medível, mas que é fundamental para a nossa sociedade, que é o conceito da cidadania europeia, que cada vez é posta mais em causa. É verdade. E hoje, quando um jovem faz um programa Erasmus, e eu na minha escola tenho 100 mobilidades por ano. Tem esse contacto com aquilo que é efetivamente os benefícios, Os de estar benefícios. Mas num eu falei do espaço Erasmus, como, mas como a podia União Europeia, falar certo? de outros programas. Temos o PRR, que é agora recente, que está em força. Isto veio trazer às escolas, àquelas que conseguiram ter projetos aprovados, uma capacitação a nível tecnológico tremenda. As escolas hoje estão apetrechadas com tecnologia 5.0, indústria 5.0, têm equipamentos Terá certamente o efeito multiplicador, multiplicador. quer local, em Exatamente. termos empresarial, mas também no futuro, não é? Porque tudo Exatamente. isso depois vai Olha, produzir eu quando vinha para riqueza, aqui não é? hoje de manhã, ligou-me uma empresa. Ligou-me uma empresa, o engenheiro responsável da empresa, da área da metalomecânica. Uhum. E diz, Amadeu, pá, estou aqui com um problema, pá, tenho aqui uma peça para fazer e a nossa fresadora de CNC está variada. E as fresas ficaram-me a entregar, não chegaram. Assim, e eu disse, engenheiro, você é uma das empresas âncoras da nossa escola. Uhum. Olha, ou vai à escola buscar as fresas para a sua máquina, ou vai com o seu operador para a escola, tem lá as fresadoras e faz lá o trabalho. E o problema resolveu-se desta forma. Esta relação, Muito esta pessoal, não é? Muito cumplicidade próximo e que muito pessoal também. permite que as escolas tenham as portas abertas do mundo do trabalho, mas que também tenham, olha, esse engenheiro, que é excelente, é um formador daqueles que nós costumamos dizer de mão cheia. E ele, por exemplo, na área da serralharia, da soldadora, é do melhor que eu conheço, o engenheiro Miranda. Então, a parceria que nós tivemos com a empresa foi, eles cedem-nos esse engenheiro à sexta-feira à tarde, vem lá 5 horinhas para dar-nos a soldadura e a serralharia. A empresa paga o ordenado direitinho ao senhor engenheiro Miranda e nós pagamos-lhe a recibo verde, Certo. uma michuruquice 20 euros à hora. Pá. E ele Senhor faz, Engenheiro e ele- Miranda, se nos está a ouvir, e um ele grande faz-nos abraço. e ele faz-nos o para especial si. favor de ser nosso colaborador. Mas como o engenheiro Miranda, tem o Hugo, tenho outros Certo. das É empresas. tudo uma questão também A Andrea, falamos também pá, da que é- educação. Quando falamos de educação, falamos também de amor àquilo que se faz, não é? É. Eu quando falo disto, falo com paixão, não é? Com paixão. Eu estou mesmo apaixonado por isso. A minha mulher Este podcast está a ser maravilhoso, a minha Amadeu. mulher há de pensar que é o segundo amor. Ela é o primeiro. Eu também tenho que ficar claro, senão depois há um problema lá em casa. Ela é o primeiro, mas o ensino, para mim, foi... Eu entrei na escola com 6 anos, tenho 62, nunca mais saí da escola, não é? Nunca mais. Isto é um casamento de longa duração mesmo. Maravilhoso. Mas para os jovens, o ensino profissional permite-lhes muita coisa. Olha, permite-lhes um enriquecimento cultural, um enriquecimento técnico, tecnológico profundo. Depois permite-lhes 2 portas grandes de saída. Uhum. Sim. Irem para Ou o mercado de trabalho ou irem para o ensino para o ensino superior. superior. E isto
Ou seja, quem não quiser ir, há muitos alunos que fazem os cursos científico-humanísticos que não vão para o ensino superior. Não vão, sabemos disso. Sim, é Tem verdade. uns 20 ou Ainda 30% existe uma desses taxa de alunos abandono, não é? Significativa não no concluem o país. 12º ano, mas depois, por várias razões, não Mas não fazem, prosseguem. não prosseguem, Não prosseguem. não fazem prosseguimento de estudos. E esses jovens têm pena deles. Eu tenho pena deles porque eles vão para o mercado de Sem trabalho competência sem nenhumas competências para técnicas. trabalhar, não é? Pá, não têm competências técnicas. Não, vão desempenhar aquelas profissões que antigamente eram os aprendizes que desempenhavam. No fundo, não tem uma Os carteira nossos não. Os profissional, nossos não é? vão como técnicos. Sim. Os do ensino profissional vão como E técnicos. hoje em dia com um nível salarial bastante acima da média, melhor. mesmo Sim, nos sem quadros dúvida. intermédios, não é? Sem dúvida. Bom, Amadeu, isto está a ser uma aventura. Chegamos no fundo ao fim do podcast. Iria fazer a mesma pergunta no fim do que fecha o nosso podcast, que é se tivesse que ir mesmo ao fundo da questão, o que destacaria como mais urgente e promissor no tema que hoje abordamos. Ainda bem que me faz essa questão, porque aqui posso dar os recados ao Sr. Secretário de Estado e ao Sr. Ministro. Isto hoje está a ser muito rico, força. Vou dar aqui 2 ou 3 recados. Primeiro, nós temos que olhar estruturalmente para o ensino. E o que é que neste momento o país precisa? E o país precisa de bons técnicos, sem dúvida. Eu, quer dizer, olha, as empresas, quando se vão localizar no meu concelho, o concelho é o terceiro o concelho do país mais exportador. As empresas nascem lá como cogumelos. E porquê? Porquê é que elas escolhem Famalicão? É pelos lindos olhos do Presidente da Câmara, ou do diretor da escola, Ou diretor ou da da escola. escola profissional Cior? Profissional. Não é? Sabe porquê? Sabe o que é que me diz o Presidente da Câmara? Eu às vezes questiono, Sr. Presidente, como é que vem tanta empresa? Conseguem cativar São ta- as e são condições. grandes empresas, estamos as a falar de condições. multinacionais, empresas mais pequenas, microempresas. Como é que consegue tornar? Como é que Famalicão é tão atrativo? E há três situações que as empresas privilegiam para se localizarem, que é haver espaços disponíveis para eles construírem as empresas. Depois, a nível de impostos municipais, haver ali baixar, ou seja, serem competitivos, a Câmara ser competitiva a nível dos apoios, baixando os impostos. E depois há mais dois fatores. Um é as acessibilidades. E Famalicão, nesse aspecto, felizmente, está ali pertinho do Porto de Leixões, do Porto de Vigo, do aeroporto de Vigo, do aeroporto do Porto. Tem boas autoestradas, grandes acessos. E tem uma excelente escola profissional também. E tem isso, mas eu não era falar da minha escola, porque nós lá em Famalicão há várias escolas profissionais, há 2 ou 3 escolas profissionais. Uma das coisas que os empresários pedem quando vêm é capacidade de recrutar recursos humanos qualificados. Se aquele município tem ou não, e não é por acaso que o Concelho de Famalicão, 50% dos alunos do Concelho de Famalicão estão no ensino profissional. É uma visão estratégica. Quando quiser investigar um bocadinho sobre o que é trabalhar em rede, o que é trabalhar, tem que estudar o caso de Vila Nova de Famalicão. Bom, Amadeu, certamente não nos vamos esquecer Eu não deste deixei podcast. eu não deixei os recados ao Sr. Ministro. Eu não sei. Eu tenho que os Esteja à deixar. vontade. Então é assim. Quais são os 2 recados que eu acho que são Do fundamentais? senhor Presidente Exatamente. da Anesp. O primeiro é temos que olhar para o país de uma forma estrutural. Foi assim que eu comecei esta última questão, mas depois eu meti a mão na cesta das cerejas. Este é longo. Olhar para isto, e os alunos que estão no ensino básico têm que saber, e as famílias têm que saber as potencialidades que o ensino profissional lhes oferece. Ou seja, tem que haver um serviço robusto de informação às famílias e aos jovens. E ao mesmo tempo, e paralelamente a isto, tem que haver um serviço de orientação vocacional, porque neste momento não existe. A orientação vocacional que nós temos é muito redundante, são 2, 3 sessões, os alunos que as têm, no 9º ano, e muitas vezes de encaminhamento, não é de orientação. Certo. Esta é a primeira questão. E a segunda questão é olhar para este serviço público,
que as escolas profissionais fazem e dotá-lo de meios financeiros capazes de responderem às necessidades. Não é com orçamentos de 2010 que nós vamos lá. Certíssimo. Amadeu, resta-me agradecer a sua participação no nosso podcast mais uma vez. Certamente, enfim, não sei se o governo nos estava a ouvir ou se alguém, enfim, do elenco governativo nos estava a ouvir. Resta-me agradecer, muito obrigado, foi um prazer estar consigo. Obrigado eu, e as escolas é que agradecem, porque Muito eu sou a voz das escolas. Muito obrigado, Amadeu. Tá. Boa tarde.